pode se apegar só no afetivo, né? Toda vez que eu começo o programa, eu sempre começo falando que o relacionamento mais importante que a gente tem é o nosso conosco, é o intrapessoal, né? É aquele relacionamento que na hora que eu acordo e olho pra mim e falo, nossa, ok, tá bem resolvido isso aí, vamos tocar o dia. E é claro, existem os outros, né? O interpessoal, que é aquele que eu me relaciono comigo, com o outro, né? Com a pessoa que está ao meu lado, com o meu patrão, com os meus funcionários, com os meus amigos, com a minha família. E também o afetivo, aí sim. Vem aquele que é com o meu parceiro, minha parceira, que eu escolho pra gente poder viver a nossa história, viver aí nosso grande amor que todo mundo deseja, não é verdade? Existe também um relacionamento com a nossa mãe. Por que eu gosto de falar e bater na tecla esse mês? Porque justamente foi o mês do Dia das Mães, né? E a gente sabe que esse é o primeiro relacionamento que a gente tem na nossa vida. Quando a gente nasce, é a primeira pessoa com quem a gente está se relacionando, com quem a gente se relaciona é com a mãe. Então, hoje, eu trouxe uma pessoa aqui na rádio, a Sheila. Fala um oi aí, Sheila. Olá, pessoal de casa, tudo bem? A Sheila, essa fofíssima aí, que tem quase 30 anos, com essa carinha novinha, tá morrendo de vergonha, mas já vai se soltar, já vai ficar tranquila aí. Ela é psicóloga e ela fala de um ponto, gente, de um relacionamento aí bem interessante que poucas pessoas falam, que é sobre um relacionamento intrapessoal, que é a nossa saúde mental quando a gente está na gestação, no pós-parto, como que a gente vai se relacionar com os nossos filhos. Então ela vem de um olhar de mãe para o filho. Né? A gente fala que quando a gente nasce, quando a gente está olhando aí como filho, que o nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe, ela vai trazer o lado contrário agora. Como é a mãe com relacionamento com o filho, com o relacionamento com a gestação, como que ela se relaciona aí com esse momento que ela vive, que é transformador. Porque a gente sabe que enquanto não existe o filho, é um tipo de relacionamento que a gente tem na vida com o nosso marido, com as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente tem um filho, todo esse relacionamento, até com a vida, ele muda. Né? Então, hoje, essa princesa lindíssima vai falar aí pra gente. Manda um oi aí, se apresenta, Sheila. Olá, gente. Eu sou a Sheila, sou psicóloga perinatal e tenho esse olhar para a saúde mental materna. Eu tenho 29 anos, tenho o David, eu sou mãe do David de 4 anos de idade. E essa minha preocupação, né, Ana, com essas questões de saúde mental materna vieram após o nascimento do meu filho, que até então, enquanto estudante, não era algo assim que se era falado na universidade, e no dia a dia esse assunto sobre saúde mental materna geralmente é um assunto um pouco deixado de lado, né? Essas mães é vista como sempre plena, sempre linda, sempre de bem com a vida. Então são assuntos que acabam ficando negligenciados, e quando eu me tornei mãe percebi que era necessário falar um pouco mais sobre esse assunto. Exatamente. Eu imagino que as pessoas pouco falam sobre isso, porque ainda existe a romantização da maternidade, né? E geralmente as mulheres também, quando estão nessa fase da maternidade, poucos têm voz para falar. Sim. Né? Porque carregam aí algumas questões como a culpa, como assim, o olhar de que às vezes ela tem um sofrimento na gestação e não pode ser falado, verbalizado isso, porque vão ser criticadas, vão ser apontadas talvez porque estão sofrendo por estar nesse estado de gestação, né? Que é algo assim que todo mundo imagina, que delícia! Exatamente. Como a maternidade ela é romantizada, acaba não se tendo espaço para falar sobre isso. E uma mãe que está tendo suas angústias, suas dificuldades no início da vida materna, acaba silenciada. Porque se ela falar sobre isso com uma família, com um parceiro, com o entorno dela, é como se ela fosse uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Se ela reclamar que está tendo dificuldades com a amamentação, com suas questões emocionais, com a sobrecarga e desse início, é como
como se ela fosse uma mãe que não amasse o seu filho. Então, falar sobre essas dificuldades é como se ela não amasse o próprio filho. Sendo que, na verdade, são transformações que ocorreram internamente, fisicamente, socialmente na vida dela, que proporciona esse sofrimento, né? Não são para todas, é claro. Tem mães que passam por esse momento de uma forma bem tranquila, mas algumas mães têm depressão pós-parto, têm depressão durante a gestação, ansiedade, dificuldade em falar para o seu chefe sobre a gravidez, dificuldade em falar para os seus parceiros sobre a gravidez. E então, às vezes, ela acaba sofrendo com essas situações sozinha. Sofrendo caladas assim, sozinha, né? Ela engole o choro. Sem poder externalizar sobre nada disso. Então, falar sobre esse assunto desromantiza um pouco a maternidade, não que tenha seu lado bom. Tem seu lado bom, claro, maternidade, principalmente quando é uma mulher que planejou, que desejou essa gravidez, mas quando não, tem que entender e enxergar esse sofrimento materno, desde a gestação, porque muitas mulheres sofrem dores físicas, né? Tem mulheres que têm algumas questões de saúde, então se ela reclama nesse momento sobre algo, sobre alguma dor, é como se ela fosse ingrata à vida. E muitas vezes colocam até Deus, né? Não fala dessa forma, porque senão Deus te castiga, porque senão você poderia ser uma pessoa infértil e olha, você tem um filho no seu ventre e está reclamando. Sendo que, independente disso, né, existe uma mulher ali, existe uma mulher que talvez esteja passando por uma transformação muito grande, esteja talvez no ápice da sua carreira e tem que parar para poder gestar, para poder mudar os seus planos também. Você sabe que pegando o gancho aí de gravidez desejada, né, dessa mulher que deseja, eu acho que essa mulher, que quando ela deseja ter um filho, vamos pôr assim a coisa dentro do quadrado. Foi lá, namorou, casou, planejou, ficou um tempo aí batalhando a profissão, pegou um cargo legal, tal. Aí ela chega num momento e fala assim, não, agora eu quero ser mãe, né? Eu vou olhar e eu quero ser mãe. Aí vai, planeja essa criança, essa gestação, tudo, enfim. Vai lá e passa pela gestação e tem o filho. Acontece muitos casos, por exemplo, assim, da mulher, depois que ela ter o filho, Sheila, ela olhar e falar assim, o que eu fiz? Sim. Tipo assim, eu planejei, todo mundo acompanhou, eu fiz o parto lindo, todo mundo esperando essa criança. E aí ela olha e fala assim, ela se sentir culpada no sentido de falar, gente, não era tudo isso que eu imaginava, não era isso que eu queria. Assim, um arrependimento. Acontece e pode ser que seja com muita frequência. Apesar de ser uma gravidez planejada, não quer dizer que tudo que ela vai lidar com essa gestação e tudo que ela vai lidar emocionalmente com essa chegada do bebê vai ser tudo lindo. Tem essa questão de ter se engajado profissionalmente para chegar nesse lugar e falar, tô tranquila agora para ter um filho, só que existe uma gravidez que foi idealizada, um filho idealizado. Eu gostaria que meu filho fosse dessa forma, às vezes tem a ideia e uma percepção, eu gostaria que meu filho fosse um bebê quietinho, gostaria que o filho se parecesse ou com ela ou com um parceiro, e às vezes a criança nasce com a cara do vô. Nasce com a cara de uma outra pessoa da família. Porque já aconteceu isso, eu já vi uma amiga minha, gente, a menina é a cara do avô, a cara do avô. E nessa questão, assim, ela se frustra, porque idealizou um bebê de uma forma, um bebê quietinho, um bebê que talvez não fosse demandar tanto dela, e aí acaba chegando um bebê que tira noites de sono, né? E muitas vezes ela não tem informações sobre essas questões, essas mudanças que ocorreram também no corpo. Então, assim, pode ser que ela tenha engordado um pouco a mais e talvez esteja insatisfeita com o peso, com a situação, né, física dela. E apesar de ser uma gravidez planejada, mesmo que a gente planeje muitas coisas na nossa vida, nem sempre ela vai acontecer como a gente quer. É verdade. E a gestação e o planejamento de um filho também é dessa forma. A gente não tem controle sobre quanto ao sexo do bebê. Talvez essa mulher tenha planejado que gostaria muito de ter um filho homem e veio uma filha menina. E todas essas questões acabam influenciando muito, né? E independe muito. Mesmo sendo uma gravidez desejada, planejada, pode ter algumas mudanças aí nesse percurso que fazem ela se chatear. Talvez a forma dela lidar com essa maternidade, ela esteja angustiada, talvez esteja estressada, talvez tenha uma depressão, uma ansiedade, e talvez ela não se sinta tão bem nesse período.
Então isso gera muita frustração, às vezes até com uma forma dela se posicionar como mãe. Entendi. Na hora de receber essa criança, você diz. Isso. E também a questão da forma do parto. Talvez ela desejou, idealizou um parto natural, um parto cheio de coisas assim que uma cesárea não proporciona. E ela se frustra ou gostaria de ter uma cesárea, acabou tendo um parto normal, inesperado, no momento que ela não desejava. Então, todas essas questões, elas podem influenciar emocionalmente. Porque isso é interessante, porque às vezes, o que eu vejo? Na gestação, a gente não se prepara pro imprevisto. A gente não se prepara para o imprevisto, a gente idealiza, principalmente quando é planejado. Você vai ali tudo tão certinho, hoje a gente vai fazer isso, amanhã eu vou estudar sobre aquilo, depois de amanhã eu vou no pré-natal e depois eu vou ver como é que vai ser, vou estudar sobre parto normal, sobre cesárea, etc e tal. E aí você planeja tanta coisa e quando chega na hora do negócio... Tudo sai diferente. Tudo sai diferente, Às vezes essa mulher planejou uma playlist linda ali no momento da chegada do bebê, planejou que o bebê ia chegar em tal dia da semana, em tal dia do mês, que ia ser do signo tal, que muitas pessoas planejam dessa forma. E às vezes acabou saindo tudo diferente. Eu falo, olha, eu vejo assim, eu não lembro agora quem foi dessas influencers assim, que preparou um parto totalmente humanizado, com piscina, isso ficou lá não sei quantas horas, naquele trabalho de parto, etc, etc. E na hora teve uma cesárea. Eu acho que isso deve frustrar muito a mulher. Isso gera muita frustração para algumas mulheres, né? Por terem planejado tanto um parto e chegou na hora H, não saiu da forma como gostaria. E de, às vezes, isso ser algo que ela planejou assim a vida inteira, essa forma de maternar, e quando chega na hora, sai tudo diferente. Porque a vida nem sempre a vida não é previsível. Então, algumas coisas acontecem. Às vezes, ela planejou ter o bebê em casa e precisou sair às pressas para ganhar esse bebê no hospital. Por N motivos, né? Isso mexe muito com a autoestima dessa mulher também. E aí, tudo isso influencia na saúde mental dela? Pode influenciar. Mas a questão de saúde mental, ela pode ter início ali desde o início da gestação. Se é uma mulher que ela já teve uma depressão durante a vida, nesse período de gestacional e pós-parto pode ter uma oscilação, porque passam por muitas transformações emocionais e físicas, né? Então, assim, se é uma mulher que ela já teve uma depressão, tem um índice muito maior dela poder ter nesse período gestacional. Então, a partir daí também ter alguns gatilhos e ter uma depressão pós-parto. Então, essas questões emocionais, elas não são de lado, elas acompanham a mulher. Não é uma coisa também... E uma coisa interessante, não é específico da gestação, ela já é predisposta a ter uma depressão, é isso? Ou pode ser que essa depressão seja exclusiva da maternidade? A depressão, ela não tem um motivo específico. Elas podem acontecer por a mulher já ter casos na família que tem depressão e ela já apresentar isso. Só que no período da gestação pode potencializar ela ter uma depressão. Porque ocorrem muitas mudanças emocionais e hormonais. Tanto que muitas mulheres às vezes choram com facilidade. Tem alguns momentos ali, por exemplo, da notícia da gravidez também, dela lidar com as emoções ali. Pode ser um momento de muita euforia, ao mesmo tempo que gera muita tristeza, gera uma ambivalência nas emoções. Ao mesmo tempo que pode ser um momento muito feliz, ela se vê, nossa, e agora, o que eu vou fazer? Eu planejei tanto isso, mas agora deu positivo, e o que eu vou fazer de agora em diante? Gerar um medo, um estresse, uma ansiedade. Tô grávida, não vejo a hora desse bebê chegar, como que vai ser daqui em diante, como vai ser minha vida profissional. Então, essas emoções, elas acompanham desde do momento de concepção até o pós-parto. Mas se ela já apresentou algumas alterações emocionais na vida, já teve uma ansiedade, uma depressão, talvez no período gestacional seja um período para que ela se cuide ainda mais, né? Porque se já teve uma predisposição antes, nesse período pode potencializar ainda mais, devido a essas oscilações que ocorrem naturalmente mesmo. Entendi. Você sabe uma coisa que a gente estava conversando ali no nosso aquecimento, antes da gente entrar aqui no estúdio, e existe uma palavrinha hoje que está muito na moda, que é o baby blues, né, que a gente estava falando. Fala sobre isso, Sheila, porque isso é diferente da depressão, né, que a mulher sente. O baby blues, ele acontece após o bebê sair.
né? O bebê nasceu e existe uma alteração hormonal. Do mesmo jeito que o corpo levou 9 meses ali para gerar essa criança, quando a criança nasce, tem uma queda um pouco nas questões hormonais, o corpo precisa voltar ao lugar, os órgãos precisam se acomodar novamente, então acontecem muitas mudanças hormonais nessa fase. Novamente, né? Novamente, porque se o corpo se expandiu para que o bebê crescesse, agora ele precisa voltar. Nem sempre a mulher volta com o corpo ao normal, né? Mas a questão do baby blues é, essa mulher se sentiu um pouco insegura na questão da maternidade, o bebê saiu da maternidade com ela, lá ele tinha todo um amparo de médicos, de enfermeiros, de diversos profissionais. Quando ela sai dessa maternidade, vai viver a realidade no dia a dia, ela lida com alguns medos, algumas inseguranças, pode lidar com uma tristeza também, porque acontece, né? Naturalmente. Não são todas que apresentam, mas em algumas mulheres tem essa questão da tristeza, do choro fácil, de às vezes não se enxergar tão capaz de exercer essa maternidade. E o baby blues é esse período de 45 dias pós-parto. É o período da quarentena e o período de resguardo, né? Que geralmente as pessoas falam. No caso, que nem a gente estava conversando, é algo que prevalece, que seria o medo, né? Que você falou, né? Sim. Pode ser a questão do medo ou da tristeza de também de se sentir incapaz de exercer essa maternidade. Como se fosse algo muito desafiador e que ela fosse incapaz de realizar. Porque eu vejo assim, às vezes a gente acha que dá conta, mas na realidade, na hora que chega, a gente não dá conta. Não é verdade? E o que é normal. Isso. Nem sempre a gente dá conta de tudo. O que é normal. Exatamente. E é engraçado, porque assim, são medos que eu imagino que seja nessa fase normais, por exemplo, dar banho na criança, amamentar a criança, não é sobre isso? Isso. São coisas de rotina com o bebê. Eu acho que é diferente quando a gente fala de depressão, que nem você falou pra mim, que a depressão, os sinais começam a aparecer a partir do terceiro mês, após ter o bebê, né? Isso. Porque ali a gente tá vivendo uma nova realidade quando você é mãe. É tudo novo, ainda mais quando é o primeiro filho. É tudo muito novo. Né? Você deixou de ser sozinha, agora você tem uma pessoa que depende 100% de você. E criança, quando nasce, ele é da mãe, ele vai pra mãe, fica com a mãe, só a mãe ali que dá conta do negócio, porque como que o pai não tem peito? Né? Não tem como dar de mamar. Então, assim, é 100% a mãe. E qual que é o papel desse marido, desse companheiro nesse momento, Sheila? De ser um suporte emocional para ela e de ser um suporte no dia a dia. Apesar dele não poder amamentar a criança no seio e nem poder, talvez, passar muito tempo com essa criança, porque a mãe, né, que vai cuidar ali nesses primeiros meses, pelo menos nessa primeira quinzena, né? Esse pai pode auxiliar ela de alguma forma, cuidando das questões da casa, dando para ela um copo d'água, ser um suporte, estando ali disponível para o que ela solicitar. Porque a ajuda, ela só ajuda quando o outro pede. E às vezes, para não ser uma intromissão de que forma ela gostaria de ser ajudada, talvez a própria mãe poder dizer aquilo que ela gostaria que esse companheiro, que esse marido, que essas pessoas ao redor podem ajudar ela. Às vezes é de estar ali disponível com a presença. Entendi. Né? Com a presença dele, dando suporte, caminhando junto com ela nesses momentos, porque a maternidade ela é nova tanto para a mulher quanto para o homem. Sim. Ele também se sente inseguro nessa novidade, na rotina também. E uma coisa interessante também que a gente estava conversando, que apesar de achar, que eu, assim, de várias mulheres, de eu ver que quando nasce o bebê ela fica tão ali parecendo uma leoa que quer proteger e acha que ninguém vai mais dar conta dessa criança a não ser ela, o fato de você incluir o marido junto, né? Incluir nesse momento, permitir que ele venha é muito importante. Sim. Né? E às vezes, nem sempre esse companheiro tem esse espaço para poder entrar. Exato. Porque às vezes tem que entender também como que tá a relação ali do casal. Se antes era uma relação que era a dois, agora às vezes precisam reaprender a se relacionar. Que vai ser uma relação que vai ter uma terceira pessoa, que vai demandar muito, tanto dela
quanto dele. Exatamente. Então, são diferentes papéis, mas o homem entra mais com uma questão de suporte. Suporte emocional, suporte de alguma situação mais assim, de presença. De dar uma segurança a mais para ela. Mas, apesar disso, tem homens que também apresentam uma depressão pós-parto. Sério? Tem homens que apresentam depressão pós-parto. Mas por quê? Porque ele se sente excluído dessa relação? Pode ser por muitos fatores, né? A depressão não tem um motivo único. Mas existiu uma mudança na vida dessa mulher física ali, porque um bebê estava no corpo dela, mas existe uma mudança na vida desse homem. Talvez existam preocupações financeiras, se ele vai dar conta, né? De sustentar. Dessa nova dinâmica, né? Familiar. Se ele vai dar conta de ser um bom pai, se ele vai conseguir ser um bom marido. E existe essa depressão pós-parto também no homem. Não é algo que é muito falado, né? São assuntos que são um pouco mais velados. Mas existem algumas pesquisas que falam sobre essas questões, né? Da depressão materna e a depressão paterna também nesse início. Das mesmas inseguranças que as mulheres vivenciam, homens também. No entanto, assim, esse homem nem sempre, né? Fala sobre esses assuntos, porque o homem precisa ser o mais forte, porque existe esse estigma, né, de que o homem precisa ser forte, o homem precisa ser provedor, e às vezes as emoções dele ali nesse momento é silenciada, as inseguranças dele quanto a esses assuntos também é silenciada. Vamos ver, aqui ele chamou a gente aqui, falou que tem áudio aí pra gente. Tem uma pergunta, então vai. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sheila. Eu sou a Grace Diniz, aqui de São Paulo. Oi, Grace. E eu gostaria de entender como que a gente lida com o não reconhecimento da nossa identidade. Por exemplo, no meu pós-parto, eu lembro que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, porque era tudo muito novo, tudo muito diferente. E eu gostaria de entender um pouquinho se tem uma melhor forma da gente lidar com isso, né? Com essa mudança do pós-parto. Um beijão pra vocês, obrigada. Ah, Grace, que linda! Um beijo, Grace. Pode responder? Pode. Grace, um beijo, obrigada pela participação. Quanto à questão da identidade, Grace, existe uma mudança muito grande, mesmo assim, na vida da mulher. Nessa vida materna, ela não vai poder ser mais a mulher que ela era antes, porque agora ela tem uma criança para cuidar. E se reconhecer, né, fisicamente ali na frente do espelho, nesse início, né, no pós-parto, é muito difícil pelas mudanças que o corpo deixou, né? E é aos poucos que essa mulher vai precisar, assim, no dia a dia, se afastar um pouco mais desse cuidado com o bebê, porque no início a mãe está muito focada no cuidado com a criança. E ela acaba se dedicando tanto que às vezes ela acaba se perdendo de quem ela é. Como mulher, como esposa. E porque ela está preocupada em manter a criança viva, manter a criança bem cuidada. Então, assim, aos poucos, para ela identificar quem ela quem ela vai ser daqui em diante. Então, assim, ter um momento de autocuidado, de ter um momento de conversar com outras pessoas, de falar sobre suas inseguranças, de ir traçando, acho que, novas metas dentro da sua realidade, né? Porque a realidade ali com o bebê fica diferente. Então, aos poucos, ela ir se encontrando. E falar sobre essas inseguranças, encontrar no dia a dia hábitos e hobbies que ela goste, de ter momentos, assim, que te tragam prazer, seja talvez um direcionamento para ela ir se encontrando aos poucos. Porque, na verdade, existe uma frase que é perfeita. Toda vez que nasce um bebê, nasce uma mãe. Isso. Então, assim, e são mães, eu sou mãe diferente da primeira gestação, eu sou uma outra mãe quando a segunda gestação. Já vi casos, assim, de pessoas que na primeira gestação engordaram 30 quilos e foi de um jeito, com uma certa idade. Aí daí passa alguns anos, ela tem um outro filho, ela não engorda nada. Você entendeu? Assim, ela tem uma gestação aí que engorda aí uns 9, 10 quilos, que é o normal. Então, é um outro processo que ela passa, que a mulher passa. Assim, eu vejo assim, que se você tiver 10 gestações vão ser diferentes, corpo diferente, tudo diferente, né? Filhos diferentes. Então, realmente, não tem como você falar assim, nossa, isso não vai mexer com a minha saúde mental. Mexe, porque você é o inesperado. É o inesperado. Ah, na primeira gestação foi assim. Você entende que na segunda vai ser a mesma coisa e às vezes não é. Muitas vezes não é, né? E aí fica aí
esse processo, com essa mudança de corpo, né, de rede de apoio, porque às vezes no primeiro filho você teve uma rede de apoio X, no segundo você vai ter Y. Então, tudo isso não tem como não mexer no emocional da mulher. Acaba mexendo, né? Ó, deixa eu falar quem tá assistindo a gente. Ana Paula do Morumbi, Rosana de Guarulhos, Camila de Moema, Érica de Mogi das Cruzes, Helena de Guarulhos, Vânia de Santo André, Silvana da Vila Mariana, Luciana de Santo André, Sofia da Lapa, Kelly de Guarulhos, Carla da Vila Mariana, Vilma da Alemanha, Juliana dos Emirados Árabes, Sofia de Pernambuco, olha que legal, de Pernambuco, Amanda de Mauá, Sofia da Vila Madalena, Viviane de Osasco, Camila do Jaçanã, ó, da sua terra. Não, Você não é de Jaçanã? Você é de onde? Sacomã. Sacomã, eu achei que... Ai, Sandra da Vila Maria, acontece. Francisca do Emirados Árabes, Roseli de Guarulhos, Carmen de Londres, Vera de Curitiba, Joana de Recife, Patrícia do Rio de Janeiro e Joana da Vila Mariana. Olha que delícia. Ó, tem uma pergunta aqui pra você. Olá, meu nome é Giovana. Minha pergunta é: a depressão pós-parto pode ser um divisor de águas em um relacionamento? E esse relacionamento sendo do casal que gerou o filho? E é uma demanda de depressão. Ela quer saber por conta do relacionamento. Não, tipo assim, ela quer saber se a depressão pós-parto pode interferir no relacionamento e vir chegar, né, num término. É. Pode sim. A depressão pós-parto, ela acontece por muitos fatores. Essa depressão, o bebê não nasceu e essa mulher ficou com depressão. Às vezes é uma depressão que já se arrasta ali de um tempo, antes, pode ser até mesmo antes da gestação. E o relacionamento não ir tão bem e potencializar ainda mais, né, esse sofrimento emocional para essa mulher, uma tristeza um período muito grande. E se não existir o suporte da outra pessoa, o relacionamento pode chegar ao fim. Talvez de compreender qual é o momento que o casal tá também. Porque tem uma coisa importante a gente olhar aí. Uma coisa, o casal se preparar, falar, não, vamos engravidar. Isso. Vamos nós dois. E de repente vir uma gestação aí no susto. Né? Quem trabalha com relacionamento sabe que quantos casamentos às vezes não se arrasta porque no momento da crise a mulher engravidou. Sim. Sem querer. Né? Sem querer não. Houve, né, um momento ali que os dois queriam e acabou resultando a gravidez inesperada. E aí acarreta vários fatores aí pra dentro desse relacionamento. Desse relacionamento, sim. Então, a depressão, ela pode... Se a outra pessoa ela não entender essa questão de adoecimento emocional do outro, o relacionamento pode ser até um fator, assim, um pouco potencializador, ainda mais de depressão. Então, se é uma relação que não está tão bem e o outro não entende, talvez seja um momento de parar um pouco, talvez de se cuidar ali, pensando, assim, no próprio cuidado. No próprio bem-estar. No próprio bem-estar. Para depois se relacionar com a outra pessoa. E talvez o término, numa situação dessa, talvez seja algo benéfico. Se não for algo que o parceiro ali ou a parceira entenda que a depressão nesse momento é algo que precisa ser cuidado. Porque senão vai ser um relacionamento um pouco abusivo também, né? Vai potencializar um pouco mais de depressão. Assim, o que eu vejo também é algo muito, muito importante, é que se chegou no ponto de que os dois tiveram um filho e chegaram a essa situação de se separar, esse relacionamento já não estava saudável. Isso. Porque se é de comum acordo, mesmo que a gestação venha no susto, e esse relacionamento, ele tá ali fortificado, é um relacionamento sólido, por mais que tenha problema, por mais que tenha depressão, eles vão passar por isso e vão se resolver e, lógico, eles vão viver um outro relacionamento. Mas os dois querem estar junto dentro dessa relação. Aí, por mais... A questão não é o único, entre aspas, problema, a depressão. Sim. Vão vir... Quando você tá junto, você enfrenta as questões. Às vezes é financeiro, no momento que tá lá com o financeiro ruim, se vocês estão juntos, vocês vão passar por isso. Depressão pós-parto.
Se vocês estão a fim de ficar junto, estão lutando por essa relação, vocês vão passar por isso e vão buscar ajuda como é da Sheila. De ir lá, ir pra terapia, né? Como é que fala? Entender como é que tá funcionando essa relação agora após a criança. Porque é tudo novidade pra... Né? Principalmente o primeiro, né? Existem muitas mudanças na relação do casal com a chegada de uma criança. Claro. Da forma que eu entendi a pergunta, é que o relacionamento já não estava muito bem, né? Já não estava bom. Mas se é uma depressão ali que aconteceu e o relacionamento é algo, né, que é desejo de ambas as partes, vale a pena enfrentar esse momento difícil. É isso. E mais pra frente, né, ter uma relação mais saudável. Mas pra isso é importante identificar se essa depressão pós-parto ali ser identificada no início, para que essa mulher seja cuidada, para que esse parceiro seja cuidado também, dê um suporte, dê um amparo, ele também precisa porque de ele ajuda. também precisa. É. Da mesma forma que a maternidade é vivenciada por muitas emoções pela mulher, quando o homem está engajado também ali na relação, é uma novidade também para ele. Independente de ser a primeira, a segunda, existem desafios, né, na rotina do casal, que vai demandar muito de ambos. Exatamente. E assim, uma coisa muito legal pra gente falar que o homem, ele também tem as dores dele de criança, como que ele viveu essa relação com o pai, com a mãe, como que ele se transformou no adulto, desse adulto, como que ele vai exercer essa função de pai. Porque ele também carrega uma história, não é só a mulher. Isso. O homem também carrega uma história. Apesar de ter toda essa pressão em cima do homem, que ele tem que ir lá, ele tem que suprir a necessidade financeira, ser, né, o caçador, e etc, etc. Ele também tem as dores dele. Né? Ele também tem as dores. Ô Sheila, falando uma coisa que a gente estava conversando aqui, que as mulheres trazem, que é o fato de voltar a trabalhar. O que elas... que a gente conversou muito sobre isso, esses dois lados dela, que é algo que a gente, para quem teve filho, passou por isso, que é olhar para ver se vai ficar em casa ou se ela vai voltar a trabalhar. O sentimento dessa essa confusão, esse emaranhado, assim, como é que essa fica? questão, ela é muito urgente, assim, né? Após um período de resguardo, depois passou um tempo, essa mulher precisa voltar ao trabalho ou deixar esse trabalho. Se for algo que durante a vida ela lutou muito para conquistar, né, esse lugar profissional, ela vai ter um sofrimento. Tanto em deixar a criança em casa, porque para algumas mulheres é como se elas estivessem abandonando o filho. É como se elas não estivessem sendo boa mãe. Porque ainda existe a questão de que eu sou mãe, mas tipo assim, meu filho vai estar sendo cuidado por outras pessoas. Porque no período de trabalho, né, geralmente são 8 horas longe de uma casa. escola, de uma rede de apoio, Uma na rede verdade. de apoio. Então, com quem ela vai deixar essa criança? E se ela não tem uma rede de apoio, vai deixar numa escola, também sofrem, né? Porque não vai deixar ali com uma avó, com uma tia, porque se entende que algumas mulheres entendem que estando com a família vai estar mais bem cuidado. Nem sempre é assim, né? Mas não é garantia. Mas elas têm um sofrimento, porque é como se elas tivessem que negociar entre a vida profissional e a vida materna. Mas tem muitos estudos que dizem que mulheres que saem para trabalhar às vezes são melhores mães do que as que ficam em casa, porque quando chegam conseguem suprir ali o filho na questão afetiva, qualidade, né? Tem uma qualidade, porque ao passar o dia longe, quando chega ela consegue ter uma qualidade melhor nessa relação, no tempo com o filho, no afeto, no carinho, no toque, nas necessidades da criança. E algumas mulheres que optam por ficar em casa têm um sofrimento porque é como se elas estivessem se negligenciando enquanto mães, enquanto mulher também. Desculpa, enquanto profissional e enquanto mulher. Porque é como se elas tivessem lutado muito para alcançar um lugar profissional e ter que abandonar para cuidar do filho. Quando não, o entorno dela, família e amigos falam como que você vai largar tudo para cuidar de uma criança. E tem um sentimento também de não estar sendo produtivas dentro de casa. Não, apesar de ter muito trabalho, né? Que é um trabalho não visto, Verdade, né? não reconhecido, né? É um trabalho não reconhecido. Talvez ali tenha a questão de não se sentir produtivas, apesar de passar o dia limpando a casa, cuidando do filho, que criança dá muito trabalho, né, nesse início. De troca de fralda, passar a noite dando de mamar, noites em claro, é muito trabalho. Até mais do que o trabalho externo, né, o trabalho de fora. Ou tanto quanto. E às vezes ela se sente mal por não se sentir
sendo vista. E é um trabalho que não é visto mesmo. É um trabalho que as pessoas não dignificam. Ela não é vista por fazer esse trabalho. Então, é como se ela não fosse mais ninguém, já que ela não tem uma vida profissional. Cancelado. É como se você fosse uma mulher cancelada. É. Porque tem que ser uma escolha da mulher em optar por trabalhar fora e ter o filho, ou optar em ficar em casa. Porque hoje, apesar dessas situações, né, do feminismo, nos possibilita escolhas. Ou de ser uma mulher que vai ser uma dona de casa, ou ser uma mulher que vai sair para trabalhar. E eu acho isso é conflituoso para as mulheres. Com certeza, mas eu acho interessante o seguinte, a mulher se ela está dentro de um relacionamento saudável e ela decide ficar dentro de casa, de comum acordo entre os dois, qual é o problema? Nenhum. Se foi em comum acordo, foi uma escolha dos dois. Se o marido falou, não, fica em casa, vai cuidar dos nossos filhos e tal. Só que o que não dá é para ela ficar frustrada. Isso. Se ela tem vontade de sair para trabalhar, vamos supor, tem mãe que fica 1 ano, 2 anos, a criança ali ser totalmente independente, entre aspas, né? Já falar alguma coisa, entre aspas, saber se defender. Que eu escuto, né? Que a criança com 2 anos sabe se defender. É diferente, lógico, diferente de um bebezinho. E aí volta-se pro mercado de trabalho. Eu acho interessante que a gente precisa apoiar essas mulheres que fazem essas escolhas. Sim. De querer ficar dentro da casa, cuidando do filho e dando qualidade para o filho. Não significa que a mulher que sai para trabalhar, ela não dê qualidade para a criança. Não. Porque o tempo que você está junto não significa como vai ser essa criança. O que significa é a qualidade desse tempo. Isso, né? Não é a quantidade, e sim a qualidade que você está ali com essa criança. Sim. Né? E outra coisa importante também que eu e a Sheila a gente estava falando, que quando a gente está com a nossa saúde mental, emocional em dia, a nossa qualidade enquanto mãe para com essa criança é diferente. Exatamente. Não é? Uma mãe que tem um suporte, né, emocional ali, do parceiro, do companheiro ou da pessoa, né, com quem ela gerou essa criança, dos familiares e amigos, é uma mãe que pode estar melhor emocionalmente. No entanto, essa questão emocional, ela tem que ser cuidado desde o período gestacional, ou num momento que ela esteja planejando ter uma criança. Porque uma mãe que está bem emocionalmente, que se sente apta para isso, ela vai conseguir estimular a criança, vai conseguir dar esses cuidados de uma melhor forma. Não que essa questão de cuidar da criança seja uma responsabilidade só da mãe, né? É uma responsabilidade de todos. Tem uma frase que é muito utilizada que é assim: para se cuidar de uma criança, precisa de uma aldeia. Então, uma mãe única para fazer todas essas coisas, suprir emocionalmente a criança, ter os cuidados físicos, é algo que sobrecarrega. Então, ela precisa ter um entorno, precisa ter pessoas que deem suporte para ela, para conseguir estimular essa criança e cuidar dessa criança. Para que ela não adoeça, não tenha uma sobrecarga, não esteja estressada, com depressão, ansiedade. E caso a mulher apresente uma depressão e ansiedade, ter pessoas ao redor dela que consigam enxergar essa mulher. Enxergar que ela não está tão bem, que ela está precisando de cuidado, porque o desenvolvimento da criança vai depender muito desse cuidado, vai depender de como ela muito está, né? De como ela está ou quem exerce essa função. Porque nem sempre é a mãe, né? Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes, enfim, é uma maternidade por adoção. Então, essa pessoa que está exercendo esse cuidado sobre a criança precisa estar sendo olhada, sendo vista pelas outras pessoas, né? Pelo companheiro, pela família, amigos. Porque se vê somente que a mulher tem que dar conta, a mulher tem que dar conta da casa, a mulher tem que dar conta da vida profissional, ela tem que dar conta de ser mulher, tem que dar conta de ser uma ótima mãe. Então, ela precisa ser cuidada. Quando o bebê chega, o holofote, os olhares se voltam apenas à criança. A criança, é verdade. É verdade. Ó, vamos aqui, ó, para as pessoas. Helena de Lisboa, Odete de Piauí, Bruna do Rio de Janeiro, Sueli dos Emirados Árabes, Renata de Guarulhos, Flávia de Recife, Gabriela da Vila Sônia. Uma coisa que a gente comentou que eu acho que vale a pena você falar, que eu não sabia, para mim foi uma novidade, foi o burnout que você falou, parental, né, que fala? Isso.
O burnout geralmente é muito falado no ambiente de trabalho, né? Tipo, as pessoas entram ali no esgotamento emocional por muitas demandas do trabalho, uma ansiedade, um estresse a mais. Na vida materna, tem essa questão desse cuidado da parentalidade lá, da gestação, né? Que é o que eu geralmente falo. Mas as mães que têm umas crianças maiores e trabalham fora, cuidam da casa, às vezes acabam tendo um esgotamento emocional muito grande. E aí chega um burnout parental, tanto a mãe quanto o pai. A ponto de, às vezes, deixar a criança um pouco ali de lado, porque ela está tão envolvida, às vezes está tão melancólica, saturada, né, cansada dessa rotina, que ela não consegue ter prazer nas coisas pequenas no cotidiano. Acaba sendo um adoecimento emocional ali dessa família. Então, o burnout parental é algo assim que tem acontecido. Eu acho que da pandemia pra cá foi algo que foi um tema que foi muito mais falado. Porque nesse período estava todo mundo em casa, todo mundo tendo que ter muitos cuidados ali, muitas funções, acabou desgastando muito. Não, e com certeza. Ali, na pandemia, assim, foram casos e casos de separação, mas também foram casos e casos de restauração de família. Isso também a gente precisa falar, porque as pessoas ali se apaixonaram de novo pelo mesmo marido, né? Se apaixonaram pela família, gostaram de estar ali e muitas mulheres não voltaram para o trabalho porque curtiram. Fica ali, o que eu achei super, super legal, assim. Tem uma conhecida que ela fala assim pra mim, ela fala, eu optei em ser mãe, ela queria muito ser mãe, e no dia que ela foi mãe, ela falou, eu não volto mais trabalhar. Por quê? Porque ela viu a sogra dela cuidando da filha, com todo o amor, sabe assim, a sogra ali estava em toda a dedicação, cuidando, e ela não tinha aquilo ali, e ela queria, porque ela queria ser mãe. Então, ela queria ficar com a criança e ela exercer aquele papel. E isso, eu acho que já fazem uns 20 e poucos anos já, e depois ela teve o segundo filho e tal. E ela fala que hoje, por exemplo, às vezes quando ela chama alguém das amigas para conversar no WhatsApp, ela fala assim, a amiga fala assim, mas você não está trabalhando? Você não está fazendo nada? Eu estou trabalhando, não consigo te responder e tal. Isso machuca ela, por conta da escolha dela. Ela fala assim, isso me incomoda às vezes. Mas ela fala que fez um bom trabalho, porque agora as crianças estão indo da forma que ela sempre desejou. E eu acho isso muito bacana. É que a gente está vivendo num momento, como você falou, né, do feminismo, tal, das mulheres buscarem tudo. E a gente esquece, nós mesmas, mulheres, esquecemos de apoiar as mulheres que escolhem ficar em casa e escolhem cuidar dos filhos. Não é verdade? E isso eu acho que o que mais dói, mais do que marido. Você quer saber? Você não acha? São as escolhas. Desculpa. Quanto a essa questão de escolher, não optar ficar em casa, é claro que é importante que a mulher tenha uma renda, né? Talvez tenha essa autonomia, porque caso seja um relacionamento que não esteja tão bem, ela tenha também um suporte financeiro ali para ela conseguir fazer suas, lógico, para ela tomar essa decisão de ficar em casa e financeiramente não faltar nada para os filhos, realmente precisa de um apoio do seu companheiro, do seu parceiro, sei lá com quem. Não, você vai ficar ok. A gente não pode querer ter essa vontade e fazer nossos filhos ser privados das coisas. Sim. Aí eu acho que também que já é uma outra questão, né? Sim. As mulheres que ficam em casa, às vezes é por um tempo determinado, né? No período, às vezes, da primeira infância da criança, e depois ela se renovar, né? Nessa questão profissional e ingressar novamente na carreira. Então, ou, às vezes, até se redescobrir, né? Foi o que você falou, que a gente conversou, que às vezes, quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Isso, foi isso que a gente tinha conversado. Não é verdade? Porque aí ela vai usar esse tempo dela para poder desenvolver algo, trazer uma renda para dentro de casa e cuidar do filho. Cuidar do filho, exatamente. Tem muitas mulheres que se reencontram. E a questão da identidade, né, que a Grace perguntou, às vezes esse período é um período dela se reconhecer novamente. Aquela mulher que ela foi até aquele período, talvez já não exista mais. E que ela vai descobrir coisas novas pela frente. E uma nova mulher nascer ali junto com essa criança. Às vezes nasce uma empreendedora no negócio. Exatamente, ó. Cláudia de Guarulhos, Débora do Peru, Melissa do Tatuapé, Sueli do Guarujá, Beatriz da Vila Maria, da Vila Maria, Vanessa da Vila Guilherme, minha vizinha, Cecília de Diadema, Flávia dos Emirados Árabes, Helena da Vila Madalena,
Neide de Santana, Thaís de Taquera, Helena de Tatuapé e Maria de Lisboa. Vamos lá. A Cris vai colocar um... Olá, toda a galera que está acompanhando o podcast. Parabéns! Te desejo muito mais sucesso ainda na sua jornada. Beijos! Assustei. Ai, ai. Boa tarde, Elite FM. Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui quem fala é a Miriam Girafinha, fotógrafa de Mogi das Cruzes. Passando para mandar um grande beijo a todos vocês. Tenham todos uma tarde abençoada por Deus. Amigos, aqui é o cantor Roberto Armani, do estado do Espírito Santo. Eu estou aqui ouvindo, né, a Rádio Elite. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém. Tem mais aí, Cris? Olá, eu sou a Maria Tereza, aqui de Pernambuco. Estou adorando o programa da Ana Saran. Ai, que legal. Aqui é a Giovana de Moema. Eu estou curtindo hoje o tema na Rádio Elite. Parabéns, Rádio Elite. É isso aí. Boa tarde, amigos da Rádio TV Elite FM. Aqui é o cantor Samuel Verceu, aqui da região de Interlagos, zona sul de Sampa, curtindo essa programação maravilhosa. Hoje, espiritualidade da bem, pois que está excelente e a Rádio Elite é simplesmente demais. É isso aí, é isso aí. Assim, ó, vou só começar a falar... Ô, Cris, daí já pra gente fazer o nosso sorteio, que eu quero entrar no assunto com ela aqui, pode ser que a gente vá pro final. Ó, a gente vai fazer um sorteio agora, de um par de ingressos, da estreia no dia 9 de junho, do stand-up show musical com Luiz Cancan do SBT, Sérgio Vieira com o seu Glu-Glu e o Japa do Pânico como Sabrina Chata. Eu vou assistir, hein, dia 16 de junho. Depois eu vou trazer aqui pra ver como é que vai ser. Contar pra vocês a história desse musical aqui, que deve ser super divertido. Terá ainda o cantor Roberto Armani, Janice Marcelo, a dupla sertaneja universitária. Em junho, todas as sextas, às 21h30, e os ingressos estão no simpla.com.br. Tira um aqui pra gente. Vamos lá. Quem foi? A Beatriz de Vila Mariana. Ah, Beatriz de Vila Mariana. Entre em contato aqui com a Cris na Rede Elite para poder pegar os seus, o ingresso, o par de ingressos, tá bom? Também quero agradecer as pessoas que nos apoiam, que é Estilo Motores, Auto Estilo Semijoias, Viva Café, o Empório do Queijo, a loja Kids Shop, a doutora Iderli Dermato Oficial, a Rafes, a MS Agronegócio de Palmas, Doutora Prosperidade e a Gi Ortiz _Taro. São as pessoas que nos apoiam aqui na rádio. Eu quero que você fale para mim rapidamente da história do parto, que antes era entre as mulheres, e como isso empodera as mulheres. Na história, né, Ana, antigamente o parto, ele acontecia muito entre as mulheres ali. As parteiras, as mulheres da família, que esperavam junto ali com essa mulher para a chegada de uma criança. No decorrer da história, por questões de muitas mortes também, acabou tendo a entrada dos médicos, né, dos homens nesse ambiente. Então, se antes os partos aconteciam em casa, somente entre mulheres, passou a ser entre alguns homens, né? O médico, a mulher às vezes num processo ali um pouco inerte, deitada na cama, sem ter nenhuma reação, medicada, anestesiada para que a criança chegue ao mundo. Então antes era as mulheres que faziam entre elas, e existia a questão da força, a mulher se sentia empoderada nesse processo de trazer a criança ao mundo. Não que mulheres que têm um parto normal seja melhor do que as mulheres que têm um parto cesárea, mas essa questão potencializa até hoje, né? As mulheres que têm um parto normal se sentem fortes ali de conseguir trazer a criança ao mundo. De forma natural. De forma natural. E muitas vezes esse é o desejo de algumas mulheres. E quando não acontece esse parto dessa forma como elas idealizaram, ou de ser um parto normal como elas queriam e acaba acontecendo uma cesárea, às vezes acontece uma questão assim de muita frustração. E aí isso acaba atrapalhando às vezes na forma como ela se enxerga como mãe. Não fui capaz de trazer essa criança ao mundo da forma como eu gostaria, será que eu vou ser capaz de cuidar? Não que seja algo determinante, mas isso gera algumas frustrações ainda entre mulheres, até no
os dias de hoje, né? E quando ela gostaria de ter um parto cesárea, às vezes na pressa a criança nasce ali e ela gostaria de ter tido o dia, o planejado, o horário, que às vezes é perto do dia do aniversário de alguém da família. Isso acaba gerando também muita frustração, porque algumas mulheres gostariam de ter planejado o dia e o horário que a criança chega. Assim, essa história, gente, eu já vi vários casos também, da mãe que vai lá e prepara o dia, isso, aquilo, outro, e nem ela sabe que ela tem facilidade para ter um parto normal. Na hora que chega, a criança já nasce. E a criança já nasceu. Na verdade, eu vejo assim, que talvez o susto na maternidade desencadeia aí um emocional, o processo de, não digo de depressão, mas mexe muito com a cabeça da mulher. O susto. Porque uma coisa é você tá planejado. Sim, aí as coisas acontecem no imprevisto, o inesperado, e aí mexe demais com o nosso emocional. Comigo, por exemplo, mexeu, né? Eu tive, na minha primeira gestação, várias situações. Na segunda gestação, quando eu fui para a segunda gestação, eu já fui preparada para estudar. Eu fui preparada para enfrentar. Eu já fui mais assim, eu diria que eu fui mais masculinizada, em vez de ser feminina, sabe? Aquela toda feminilidade. E apesar que eu ia ter uma menina, então meu mundo tava todo rosa na segunda, mas eu já fui assim, como se fosse preparada pra guerra. Essa questão do preparo é muito importante, né, para a mulher se sentir bem. Então, existe um pré-natal psicológico, né, que pode ser feito para a mulher ter essas informações de coisas que podem acontecer, dessas oscilações emocionais, de ter um suporte, né, emocional nesse período. Às vezes que ocorrem oscilações, ou às vezes até para se preparar para um período do pós-parto também. Então, de ter essas informações antes mesmo, às vezes no processo de planejamento familiar, dela estar bem emocionalmente para essa chegada. Ó, veio uma pergunta aqui. E quando a mãe perde o filho, como fica a mãe? Amanda do Sacomã. Quando é um assunto bem delicado, uma perda gestacional é algo inesperado. É algo que é contra a natureza. Não, é contra a natureza não, porque ocorrem com frequência, mas é algo que não é esperado. Porque na maternidade é esperado a vida. E quando existe morte, no processo às vezes até hospitalar. Porque às vezes a gente tem que olhar aí para os dois lados. Às vezes gestacional, e eu não sei se eu acho que ela quis dizer... No gestacional também, quando tá... Depois, pós, né? Quando o bebê está no ventre, é esperado que se leve essa gestação ao final, principalmente quando ela é planejada. Então, existe um luto um pouco complicado, porque se ela já, na imaginação dessa mulher, a criança às vezes já tinha um nome, ela já tinha as roupinhas, ela já tinha um quarto, ela já tinha uma identidade, era alguém que era esperado por essa família. Então, é um luto que ele é vivenciado de uma forma às vezes complicada. Porque socialmente é como se, você perdeu um bebê, mas você pode ter outro. Vocês são jovens, você pode ter um outro bebê novamente, tenta de novo. É como se esse luto não existisse. Não fica triste porque foi melhor assim, foi porque Deus quis. E sempre é colocado dessa forma, sem enxergar o sofrimento que tem por trás disso. Principalmente se é uma gestação que foi muito desejada e planejada. Sim, aí a gente está falando de gestação, mas eu entendi aqui que eu acho que essa criança chegou a nascer. Quando a criança nasce, e às vezes é uma criança que já está ali no hospital, é um luto complicado até para a equipe médica, porque é uma frustração muito grande. Para a família, às vezes, já era alguém que estava sendo esperado, o quarto já está montado, e voltar para casa com os braços vazios, com o leite sendo derramado, sem que tenha um bebê ali para amamentar, é um momento de muito sofrimento, do qual vai ser necessário o suporte da família para ambos, né, o casal que teve a criança, se é uma mãe que está solo, um suporte ainda maior para ela, e de cuidados emocionais, se necessário, né, que foi um luto que ainda não, por longa data não tenha sido ressignificado, de procurar uma ajuda profissional. Porque é algo... Isso é algo primordial. muito Tem difícil. Que buscar uma ajuda profissional. Tem mulheres que perderam um filho há 20 anos atrás e trazem um assunto como se fosse algo recente, porque é um luto que ficou ali muito complicado. E talvez de ter momentos de uma foto, né, que ela consiga ver do bebê que nasceu e que ela não... Porque muitas vezes a família fala, não, nem vê, não vai ver. Mas
para simbolizar um luto, ela precisa lidar com aquilo, ou com as lembranças de uma roupinha, fotos do bebê, de ser encorajada a passar por esse luto, de simbolizar, de significar. Quando alguém morre na nossa sociedade, a gente tem um ritual de despedida, né? Então, para essas mulheres também precisa ter um ritual de despedida, de se despedir daquele projeto que ela idealizou, de que ela planejou, de que ela fez todo um passo a passo e que não chegou a nascer, ou chegou a nascer um natimorto, né, que é o que a gente chama. Aqui eu acho que a Amanda também está falando assim, quando ela perde o filho, pode ser, ela não identificou a idade, mas eu imagino que deve ter sido criança. Bom, enfim, nesse sentido eu vejo assim que não importa a idade, foge-se da natureza. Né, que a gente é criado, daquilo que é esperado, que a gente imagina que é o filho que vai enterrar o pai e a mãe, né, e assim sucessivamente, o neto que vai enterrar, enfim. Agora, quando se é o contrário, eu eu tenho certeza que precisa sim de uma ajuda profissional. Para quê? Não é que vá trazer de volta ou que vá curar a dor, não, mas que vai te trazer uma qualidade de vida para daqui até a sua hora. Isso. É isso que a gente precisa buscar, é buscar viver dentro do melhor da situação até o momento que chega, cada um tem aí a sua hora, né? Ressignificar essa ressignificar, dor, né? Exatamente. A gente precisa dar lugar para a dor, na verdade. Espaço para poder chorar, para poder conversar, porque quando morre uma criança, todo mundo fala, não fala mais sobre criança com ela, não fala sobre esse assunto. Exato. E às vezes ela sofre sozinha, essa família sofre sozinha. Exato. O homem também sofre, o pai da criança também sofre, porque não é um sofrimento apenas só da dela. mãe, exato. Apesar de ter sido uma criança no ventre da mãe, o pai também, ou a família também aguardava essa criança, então é um sofrimento para todos, né? Sim, porque principalmente se é o primeiro, enfim, existe aí vários processos. Bom, Sheila, amei você tá aqui, adorei. Você gostou? Eu amei, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fala seu Instagram aí. Meu Instagram é psicóloga Sheila.Sheilandrade. A Sheila falou uma coisa pra mim muito interessante, que eu acho que a gente tem que começar a olhar pra isso, que é buscar ajuda emocional quando se descobre a gravidez, ou mesmo quando está pensando em engravidar. Porque você começa a se preparar emocionalmente para ir lá contar pro seu patrão que você tá grávida, foi um assunto que a gente falou, né? Se preparar para dar notícia para a família, se preparar para as mudanças do seu corpo, se preparar para a chegada desse bebê. Eu acho que hoje a gente é rico de informação, aí a internet tá para isso, né? A gente vê várias pessoas falando muito sobre a maternidade de uma forma romântica, mas a gente sabe que na hora que chega a nossa vez, parece que não é nada romântico, é a realidade. Fotografia, Instagram, enfim, a gente mostra aquilo que a gente quer, né? A gente sabe que a gente vai postar ali coisas legais, mas a realidade de uma gestação, mesmo que ela seja planejada, é diferente. Né, é diferente. Então aí tá a Sheila com esse novo olhar para terapia aí pré-natal. Eu achei fantástico isso aí. Pré-natal, você não vai pro pré-natal lá pro médico, né, medir sua barriga, ver como é que tá o bebê e tal. Então fazer uma terapia pré-natal para se preparar para ter o bebê. É tão esperada aí a hora, né, de chegar, se preparar para os imprevistos, enfim. Realmente se preparar. É que nem eu falo, se preparar para ter um relacionamento. Treinar para ter um relacionamento. Nós vamos também treinar para ser uma mãe. Não é verdade? Isso. Então tá bom, pessoal. Lembrando que semana que vem a gente vai estar aqui com a Naya. Ela é uma esteticista de sobrancelha, mas a gente vai estar falando o quanto isso influencia na autoestima da mulher, né? Porque hoje em dia todo mundo tá aí com uma bela de uma sobrancelha. E por que antigamente a gente não ligava para isso e as mulheres também viviam muito bem? Obrigada. Não é verdade? Então tá bom, pessoal, um super, super beijo. Vamos lá no Instagram, Ana Saran Coach, e sigam a gente nas redes sociais. Beijo, até semana que vem. Tchau. To ride my bicycle
Rádio Elite acabou de apresentar Programa Relacionamento.com com a coach Ana Saran.